agora à noite. Muito bom esse domingo, estando na presença de Deus, contemplando a presença de Deus. Nosso pastor não está aqui conosco hoje, está na igreja de Cambuí, tá? Está lá supervisionando, ministrando lá no suporte para a nossa igreja lá. E ele deixa a paz e um abraço a todos, amém? Glória a Deus. Estamos entrando num novo mês. E como é de costume, nós temos o livro do mês. E quem sabe aí qual é o livro do mês? Acho que não postou em nenhum lugar, né? De manhã eu surpreendi, que eu esperava que não sabia mesmo. Tinha uma galera que sabia aí. Alguém deu spoiler. Estamos entrando no livro do mês, que será a primeira e a segunda carta de Tessalonicenses. Essa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, enquanto ele estava em Corinto. O apóstolo Paulo, lá em Atos 17, quem está anotando pode anotar. Deixa eu tirar a máscara aqui para ficar mais à vontade. O apóstolo Paulo, ele passou por Tessalônica, está lá em Atos capítulo 17, e ele pregou nessa cidade por 3 sábados. Depois ele foi para Bereia, passou em Atenas e chegou em Corinto, e lá de Corinto ele escreveu essa carta, mais ou menos no ano de 50 depois de Cristo, e provavelmente essa foi a primeira carta do apóstolo Paulo, amém? Então é uma carta que tem a sua certa importância aí. Bom, Tessalônica era uma cidade de mais ou menos 200 mil habitantes, era a capital da província da Macedônia, dentro do Império Romano. Se você olhar lá no mapa, ela está no miolinho ali do Império na época, né, que faz parte ali da Europa, seria ali a região da Grécia hoje. E era uma cidade com a sua certa importância, e eu vou dizer também. Por que também? Porque se você estudar, todas essas igrejas, Corinto, Éfeso, Filipos, todas essas igrejas, elas tinham características que elas facilitariam a propagação do evangelho. E eu fico impressionado com isso, que eu vejo uma estratégia de Deus na escolha dessas cidades para o apóstolo Paulo fazer as suas viagens. E essa igreja foi na segunda viagem, tá? E agora eu quero abrir um parênteses e eu quero tirar todo o crédito do apóstolo Paulo para essa estratégia. Eu quero atribuir ao Espírito Santo essas estratégias, que ele escolhia cidades, como eles entravam, como eles saíam, o que acontecia, para que o evangelho pudesse chegar aonde chegou e posteriormente chegou a nós. Tá? O evangelho chegou no Brasil e nas Américas através da Europa, esse lugar onde Paulo investiu tanto e pregou o evangelho. Então o Brasil deve à Europa, consequentemente, ao apóstolo Paulo. Porém, eu tiro o crédito dele, fazendo um adendo às últimas ministrações da pessoa do Espírito Santo, porque e nós aprendemos numa dessas ministrações que quando Paulo, pela sua sabedoria, que não era pouca, pensa num homem inteligente, instruído, estudado, ele tentou fazer as coisas do seu jeito, ele tentou ir para a Ásia, por 2 vezes o Espírito Santo o proibiu. Ali deixa claro que quem estava no controle da igreja, da expansão da igreja, da pregação do evangelho, das missões, não era o apóstolo Paulo, mas era o Espírito Santo de Deus. Amém? Fecha aspas, vamos continuar aqui. Então Paulo plantou essa igreja, quando eu falo plantou, ele não abriu um templo, naquela época nem tinham, eram sinagogas, era algo novo, não havia algo formado como é hoje, liturgia e uma teologia. Paulo estava construindo tudo isso, Deus estava construindo através de Paulo, e ele plantou porque ele passou por ali, pregou o evangelho, e os crentes que ficaram ali se tornaram uma igreja, tá? Então, por isso que quando eu falo plantou a igreja, não pense que Paulo abriu uma igreja assim, mas a igreja, como nós bem sabemos, são as pessoas, amém? Então, o impressionante que nós vamos ver lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 já, que essa igreja ela se tornou uma igreja modelo. A fama dessa igreja se espalhou por toda a região. E por que isso é impressionante? Porque Paulo pregou apenas 3 vezes nessa cidade
e logo se formou uma igreja forte, uma igreja madura e uma igreja que se tornou modelo. Abra sua Bíblia aí, já em Tessalonicenses, já quer sair aqui uma rajada de línguas estranhas. Oh, aleluia! Capítulo 1, verso 7, olha só. Pode jogar o JFA, tá? Nós vamos fazer uma exposição aqui. E aí eu vou acompanhar na minha Bíblia. Quem quiser pode abrir e acompanhar na sua. Nós vamos ficar bastante no livro. E quem quiser pode acompanhar no telão. JFA, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7. Olha só que interessante. De sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, uma região um pouco mais abaixo, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamavam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos se converteste a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardares do céu o Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Oh, glória! A igreja, foi tão forte o testemunho e a conversão dessa igreja, que logo eles deixaram os ídolos, que não era pouco na região da Grécia. Na verdade, quem já foi lá diz que até hoje é impressionante o tanto de deuses que eles têm lá. E a conversão deles foi tão intensa, foi tão forte, que logo se repercutiu na sua região, em outras regiões, a ponto de Paulo dizer assim: o testemunho de vocês é tão forte que eu nem precisei pregar nesses lugares que eu passei. Nem precisei acrescentar coisa alguma. E é interessante que uma igreja madura, ela possui algumas características. E existem 3 que elas são citadas em vários locais da Bíblia. E quem estiver anotando aí, lá em Romanos capítulo 2, 2 ao 5, Gálatas 5, 56, Colossenses 1, do 4 ao 5, Hebreus 10, 22 ao 24, e ainda tem mais. Essas 3 características, elas podem evidenciar uma igreja madura. E quais são essas? Lá em 1 Coríntios capítulo 13, é o mais conhecido, que é a fé, a esperança e o amor. Essas são as 3 características que evidenciam uma igreja de Cristo e uma igreja madura. E o impressionante é que apenas em 3 semanas, geralmente as pregações eram no sábado, Paulo pregou e essa igreja amadureceu, porque essas características são encontradas na igreja de Tessalônica. Aonde que está isso? Aí no capítulo 1, no verso 2. Olha só, Paulo dando graça por essa igreja, ele diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, diga fé, da abnegação do vosso amor, diga amor, e da firmeza da vossa esperança. Olha só. Então, essa igreja ela já tinha essas 3 características, mesmo sendo tão jovem. E qual foi o objetivo dessa carta? Foi fortalecer e motivar essa igreja que, apesar de tão jovem, ela estava sofrendo duras perseguições. Era uma igreja que estava sendo perseguida, era uma igreja que estava gerando mártires, e era uma igreja que também estava sofrendo por uma contaminação da filosofia grega. Então a Grécia era muito forte na filosofia, era 3 sábados, por mais que Paulo pregou bastante, ainda não deu para construir uma teologia forte. Essa é a importância do ensino na igreja, nós vamos ver o porquê. E aí Paulo se vê na necessidade de escrever essa carta para proteger também os crentes de umas heresias que estavam surgindo no meio do povo. Amém? Agora nós vamos entrar na mensagem, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. E o tema da mensagem de hoje é a esperança dos santos. Diga, a esperança dos santos.
Tem santo aqui? Santista não, santo. Não, eu falei de manhã, eu não tenho nenhum problema com santista. Santista é gente boa. Tem os irmãos ali, ó, né? Santos, é Santos? Sabe por quê? Porque o Santos tem até base bíblica para ser santista. Ser de Santos como eu sou Santos, né? Então, brincadeiras à parte. Eu só não gosto muito de corintiano. Tô brincando. É incrível que vários dos meus amigos, dos meus melhores amigos são corintianos. Deus sabe o que faz, né? Para tratar a gente, né? Vários. E meu irmão mais velho é corintiano também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. E eu quero orar com você nesse momento. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade de poder compartilhar, Pai, a tua santa, poderosa e preciosa palavra. Senhor, assim como o Senhor fluiu e acrescentou em nossas vidas pela manhã, peço que à noite, Senhor, o Senhor não faça diferente, Pai. Eu me esvazio agora de mim mesmo, de todas as minhas intenções, ó Deus querido, pessoais, e que o Teu Espírito Santo tome conta de mim, da minha boca, e que seja o Senhor fluindo, ó Pai, ministrando a Tua igreja, e que eles possam sair daqui, Senhor, meu Deus, mudados, transformados, diferentes da forma que saíram, Senhor, com seus corações cheios de alegria e a esperança dos santos, em nome de Jesus. Toma o Teu lugar neste culto, nessa pregação, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridão? Queridos e queridas, a partir do verso 13 diz assim, ó, pode pôr para nós. Tá na JFA? Não tem? De manhã parece que bateu. Então eu vou ler aqui, tá? Para não sei se vai dar muito certo. Eu vou ler aqui, e vocês leem na Bíblia de vocês, que pode mudar uma palavra ou outra, mas tudo é de Deus. Vamos lá. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Então nós vamos a versículo, tá? Provavelmente você vai mais cedo para casa, a palavra não será longa, mas eu sei que Deus ele vai falar com você. Bom, primeiro aqui eu quero destacar a palavra ignorante. Muitas das vezes é usada de forma errada, tanto para quem fala, e é recebida também de uma forma errada para quem recebe. Então, ignorante muitas vezes é atribuído para aquela pessoa que fala de uma forma mais ríspida, de uma forma mais dura, ou pessoa ignorante, não sabe nem falar. E a palavra ignorante, a definição da palavra ignorante não tem nada a ver com isso, tá bom? Eu achei importante dar esse destaque aqui. E a palavra ignorante significa que desconhece a existência de algo, que não está a par de alguma coisa. Tá? Então, assim, eu sou ignorante. Por exemplo, em elétrica, se para mim fazer uma tomada dá trabalho. Já fiz, mas desliguei a casa inteira, a chave, coloquei luva, né? Quase que bota de borracha para não, né? Porque eu sou ignorante, eu não entendo nada de elétrica. Então isso quer dizer ignorante. Então a igreja de Tessalônica era uma igreja jovem, não deu para Paulo fundamentar ela em todas as doutrinas e em toda a sua teologia. E nesse ponto eles estavam vulneráveis a ensinamentos de falsos mestres. E nisso é que entrou a contaminação da filosofia grega. Por quê? Porque para os gregos morreu, acabou. Então agora você imagina uma igreja que ela estava sendo duramente perseguida, uma igreja que estava tendo pessoas sendo presas, pessoas sendo mortas, e agora na cabeça dessas pessoas estavam, poxa, o meu parente, o meu tio, o meu pai, que estava firme na fé, buscando a Deus, agora pegaram, agora mataram, e acabou a luta para ele. Ele não vai para o céu, porque era uma outra, abriu margem para uma outra heresia, que para ser participante do reino de Jesus precisava estar vivo. Então, só iria para o céu quem fosse realmente arrebatado, para os mortos não tinha chance. Então ele falou, poxa vida, acabou para eles tomaram esse prejuízo da morte.
Então, essa era uma dúvida, um ensinamento errado, uma heresia que estava entrando no meio da igreja de Tessalônica. E aí Paulo, como pai daquela igreja, como pastor daquela igreja, ele se sente na obrigação de ensinar e fundamentar aquela igreja para que ela não caísse nessas heresias. Então ele diz: vocês não podem ser ignorantes, vocês precisam ser esclarecidos sobre esse assunto, e é por isso que eu vos escrevo. Amém? Seguindo, para não vos entristecerdes, a língua não está fácil, não está ajudando agora à noite. Como os demais que não têm esperança. Então, Paulo diz: olha, eu preciso passar esse assunto para vocês, para que essa tristeza que está tomando conta do coração de vocês, quando vocês perdem alguém, ela vá embora e seja substituída por uma esperança. Por uma esperança que é a esperança dos santos. E para que vocês não sejam entristecidos como esses, porque para eles, realmente, eles não têm esperança. Aquele que morre fora de Cristo, acabou mesmo. Mas nós somos diferentes, porque nós somos santos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Então era isso que Paulo está falando nesse versículo. Agora eu quero fazer só uma introdução sobre essa palavra chamada esperança. Que palavra gostosa de ouvir, né? Diga aí, esperança. Esperança. Ó, a Nara está até de verde aqui. Tem tudo a ver com a palavra, ó. Misericórdia. Não tem nada a ver, isso é superstição, tá? Tá amarrado em nome de Jesus. Não sei nem por que atribuem o verde à esperança. Mas tá bom, uma palavra gostosa de ouvir, e muitos têm esperança. Muitos têm esperança. E muitos depositam a esperança em várias coisas. Olha o que diz o dicionário sobre essa palavra chamada esperança. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Então você deseja algo, por mais que às vezes é improvável a realização desse desejo, mas você tem esperança que um dia vai acontecer. Confiança em coisa boa. Expectativa, espera, aguardo. Olha só, isso aqui tem tudo a ver com a volta de Jesus, esperança dos santos, a esperança na eternidade. Nós temos expectativa, estamos esperando, estamos aguardando. E tem uma terceira definição que eu não sei tentei achar, mas não achei da onde saiu, que é esperança. Separaram ali a palavra esperar e ansa, né, de confiança. Então, esperar com confiança. Então faz todo sentido, eu gosto muito dessa definição. Esperança é isso, é você esperar com confiança que aquilo irá acontecer. Quase próximo da fé, a esperança. Então, as pessoas, elas colocam as suas esperanças em várias coisas, né? Tem pessoas que ela tem a esperança que um dia ela vai sair do aluguel. Tem gente que tem essa esperança? Ó, tá fraco, hein? Eu ia liberar uma bênção, a chave aqui de uma casa, perdeu a bênção. Quem levantou a mão aí, receba em nome de Jesus, você vai sair do aluguel. Vai conquistar sua casa, você vai construir a sua casa do jeitinho que você sonhou, em nome de Jesus. Tem pessoas que têm esperança num carro. Poxa, tá andando de a pé lá e sonha que um dia vai ter um carrinho para servir a família, para dar um passeio, para servir os irmãos na igreja. E eu quero dizer, se você está nessa expectativa também, receba em nome de Jesus. Né, Dê? Teve a esperança e é o seguinte, hein, meu? Que carrão, cara. Olha, chegou a bênção. Mãozinha ali de ônibus, sempre fiel nos compromissos aí. E eu tenho certeza que você tinha esperança que um dia, né? E começou bem, cara. Começou bem, um carrão. E deixa eu te falar, ó. Tem procedência, hein? O antigo dono, gente boa, fogo puro. Né, Zé? Glória a Deus. Então, as pessoas colocam esperança em várias coisas. E tudo isso é muito bom. No casamento, né? Tem pessoas que sonham em casar. E deixa eu te falar, agora você vai ter esperança mesmo. Porque eu casei. Se eu casei, qualquer um casa, irmão. Encha seu coração de esperança que você vai casar. Amém? Né? Em filhos. Isso é muito importante. Como é bonito de ver uma mulher sonhando em ser mãe, né? E ela coloca a esperança que um dia vai carregar no colo seu filho. Eu não sei também se tem pessoas que têm esse sonho,
e às vezes não está acontecendo, e eu também quero liberar uma palavra, que em nome de Jesus haja vida nesse ventre, e que você vai gerar filhos e filhas para a honra e glória de Deus. Seja desatados, em nome de Jesus, esse sonho para a glória de Deus. Amém? Que bênção, está ali o meu gordinho também, né? Que eu brinco muito, tá? Então, é brincadeira, tá? Mas eu vou brincar, não estou perdendo essa oportunidade, né? Tem hora que eu falo assim, eu fico olhando, e às vezes eu fico até assustado com a semelhança. Eu falo, filho, você com uma mãe tão bonita, você inventa de puxar o pai, cara. E não puxou pouco não, mas parece o Xerox, né? Até o temperamento tem hora que eu me vejo lá, eu falei, ô filho, é o seguinte, mas o que importa é ter saúde, né? A brincadeira é uma coisa mais linda ali que Deus nos deu, estamos muito felizes. Dá um trabalho danado, mas o amor transborda, né? Que amor, que coisa maravilhosa é gerar um filho. Nunca peguei, tenho 5 sobrinhos, nunca peguei um recém-nascido. Quando o meu nasceu, eu nem pensei nem 2 vezes, já dá aqui médico, já pega no colo e já parece que sabe fazer tudo, né? Que gostoso. E em nome de Jesus, quem tem esse sonho vai realizar. E muitas outras coisas, a pessoa tem esperança em trocar de emprego, em ter uma qualidade de vida melhor. Mas nós não somos pessoas comuns. Estes sonhos fazem parte da nossa vida, não é pecado, mas também fazem parte da vida daqueles que estão lá fora, daqueles que não conhecem Jesus, daqueles que ainda não foram salvos. Mas nós somos diferentes. Somos santos não porque somos bons, não porque não pecamos, que temos o poder de não pecar. Somos santos porque o sangue de Jesus nos purificou e nos santificou. Então, se somos santos, qual tem que ser a nossa esperança? Aonde deve estar a nossa esperança? E você já deve saber a resposta. A nossa esperança, ela precisa estar na eternidade. Essa é a esperança dos santos, e agora nós vamos continuar na palavra, onde Paulo vai deixar isso muito claro. Então, quem não tem esperança, ele é triste, ele é desanimado, ele é desmotivado, a vida não tem sentido. Então, Paulo ele se vê na obrigação de injetar, de motivar essa esperança no coração dessa igreja, que ela estava sendo tomada pela tristeza da perda dos entes queridos, dos irmãos na igreja. Então, verso 14, olha só. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então eles disseram, por que vocês estão desacreditando da ressurreição? Vocês não creem que Jesus morreu e ressuscitou? Então é semelhantemente a Jesus, aqueles que dormem, aqueles que morreram em Cristo, serão ressurretos, serão ressuscitados também juntamente com Ele. Olha só o que diz lá em 1 Pedro capítulo 1:3. Agora pode jogar na tela, por favor. 1 Pedro 1:3. É como se Paulo estava falando para essa igreja: parem de olhar para a morte, olhem para a ressurreição. A nossa vitória, a nossa alegria não está na morte. A morte ela foi necessária, mas a vitória está na ressurreição. Olha só, 1 Pedro 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Olha, esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a esperança ela precisa estar viva, ela é viva. Sabe, às vezes eu tinha uma igreja lá em Perdões, que a gente passava lá, e dava para perceber que era ceia pelo louvor. Meu irmão, parecia que só faltava entrar o caixão de Jesus ali, mas parecia um velório. Misericórdia dessa igreja. Não sei que denominação era, mas misericórdia, uma tristeza, um peso, cantando um louvor arrastando. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Não é possível que é o mesmo Jesus, não. E às vezes, por isso que as pessoas estranham a nossa ceia, que nós somos tudo doido mesmo. Chega no final, até trenzinho já saiu. É que você que chegou mais agora, a gente se converteu.
Mas até trenzinho saía aí. Porque a alegria da ressurreição, meu irmão. Morrer, todo mundo morreu. Buda morreu, Allan Kardec morreu, tudo morreu, mas ressuscitou, só teve um, Jesus Cristo de Nazaré. E é esse Jesus que você serve. Então a nossa esperança não está na morte, está na ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então eu falo, parem de crer na morte, parem de olhar para a morte e olhem para a ressurreição. Assim como foi com Cristo, será com aqueles que dormem. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aqui tem uma revelação poderosa. Então, a mente daqueles crentes, daqueles irmãos, estavam assim: poxa, aquele irmão, aquele pastor, aquele pregador, dava vida e fazia lá a célula, porque era mais ou menos esse contexto, não havia templo, então eles se reuniam nas casas, pegaram ele e morreu, ficou no prejuízo, porque só vai para o céu quem estiver vivo, então não adiantou nada o que ele fez. Então Paulo, ele vira o jogo aqui. Parecia que aqueles que morreram estavam no prejuízo e os que estavam vivos estavam no lucro. E olha que ensinamento que Paulo vai dar. Ele diz que nós que estamos vivos, de modo nenhum precederemos os que dormem. E pense um pouco comigo o raciocínio que eu encontrei de Paulo aqui. Até hoje, na nossa cultura, aquele que vem primeiro, ele tem uma pitada de honra. Amém? Então, quando a gente vai dizimar, a gente tira o primeiro. Por quê? Porque o primeiro é honra. Quando você vai almoçar na casa de alguém, o que você faz? Não, você primeiro. Não, você primeiro. Não, você primeiro, que se você não for, eu não vou. Porque você quer honrar aquela pessoa, dando a primeira parte a ela. Numa corrida, quem que tem um lugar maior de honra? O que chega primeiro. Então, olha o que Paulo faz. Então, os que estiverem vivos, de modo nenhum, vão preceder os que dormem. 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, aleluias, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, virou o jogo. Ele quis dizer, queridos mártires, aqueles que deram sangue por Jesus, aqueles que morreram pelo Evangelho, eles receberão a honra de serem ressuscitados primeiro. Então, tirem essa tristeza do seu coração. Tirem a tristeza do coração de vocês, porque além de ressuscitar e vocês terem a chance de reencontrar eles na glória, eles serão honrados pelas vidas que eles tiveram aqui. Olha aqui o que Paulo está fazendo no coração dessa igreja. A tristeza, ela está sendo removida e esses corações estão sendo cheios dessa viva esperança. Olha só, e eu não sei você, eu quero até aproveitar, eu não sei você se perdeu alguém. Um tio, um pai, um parente, um amigo, um irmão. Meu querido, enche o seu coração de esperança. Vem a tristeza da saudade e isso é inevitável. Mas eu quero dizer, um dia você estará novamente com eles. Um dia você encontrará novamente essa pessoa e você estará agora não nessa realidade que é tão limitada, nos limita geograficamente e por um tempo, mas por toda eternidade. Olha que coisa boa. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Você está aí? Ô glória. 17. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, ô glória, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Você está aqui? Isso aqui é para glorificar de pé. Esse é o ápice da vida cristã, meu irmão. O ápice não é vir aqui e fazer um culto top, um louvor top, uma pregação que depois as pessoas vão comentar e postar hashtag aí, não sei o quê. Não. O ápice não é fazer uma conferência para 10 mil pessoas. O ápice não é encher estádios de pessoas e top, fizemos uma conferência,
2 estádios simultâneos, não sei quantas pessoas online. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito top, mas não faz sentido se tudo isso se resumir aqui. O ápice da vida cristã, querido, vai ser esse dia onde nós seremos arrebatados e encontraremos com o nosso noivo nos ares. Meu irmão, você tem ideia dessa experiência? Você está ouvindo o que a Bíblia está nos prometendo, está nos dizendo? Que nós vamos viver uma experiência de ter um corpo transformado, de ir ao encontro do Senhor nos ares em poucos segundos, e sermos revestidos de um corpo que vai nos permitir viver eternamente. Meu amigo, não existe experiência humana que se compare a isso. O pastor Luciano teve uma experiência aí, foi para um parque, e ele não gosta muito de tobogã, mas eu gosto, eu já fui, que aí é muito gostoso. Então, experiências assim, um tobogã, um parque de diversões, são experiências gostosas, prazerosas. Mas você vê que é uma coisa tão boba, e a gente já é gostoso. Você imaginou uma experiência como essa? Onde dinheiro nenhum pode pagar, onde nada nesse mundo pode se comparar? Essa é a experiência que está reservada para mim e para você, meu amado. Jesus vai voltar, e nós encontraremos com Ele nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Não é? Nós vemos no culto, e que gostoso o louvor flui, você se delicia na presença de Deus, e nem dá vontade de parar, fala, continua aí que está bom. Já é gostoso, mas isso aqui é uma gotícula da presença de Deus, se é que eu posso falar isso. Isso aqui não é nada, meu amado. Olha, se Deus ele derramasse aí uma porção da presença dele, esse corpo aqui, acho que não aguentaria, como eu já tive algumas experiências de nem conseguir ficar de pé. Pelo ápice da presença de Deus, e eu acredito que isso não é nada. Eu acho que até por isso que nosso corpo tem que ser transformado, que quando nós chegarmos diante de Deus, meu amado, diante da glória dele, esse corpo aqui acho que seria consumido. Moisés olhou Deus passando de costa, e já ficou com o olho brilhando, que as pessoas não conseguiam nem olhar para o rosto de Moisés. E nós estaremos diante dessa presença plena, total, não por um dia, não por 2 horas, não por 45 minutos, mas pela eternidade. Meu irmão, que coisa maravilhosa, e isso precisa nos tomar, precisa tomar conta de nós. Isso precisa nos mover, nós precisamos nos mover pensando nisso, na eternidade. Sabe, porque se você colocar a esperança somente nessas coisas que nós citamos aqui, um dia pode ser que a casa não chegue, pode ser que o carro não chegue, pode ser que você não saia desse emprego e não seja promovido. Como que vai ficar o seu coração? Como vai ficar a sua vida? Como que vai ficar a sua expectativa, essa esperança? Pode ser que você perca a esperança, como muitos perdem. E se a esperança vai embora, como eu disse, perde o sentido. Vem a tristeza, vem o desânimo, vem a desmotivação. Ou pode ser pior, que você conquiste, mas por algum motivo você perca isso que você gerou tanta expectativa e tanto esforço para conquistar. Por isso a Bíblia diz que se nós esperarmos de Deus somente nessa terra, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Porque tudo que os nossos olhos podem ver e tocar nessa terra é corruptível, é consumível, pode ser consumido pelo fogo, pode ser consumido pela água, o ladrão pode levar. Por isso que a nossa esperança não pode estar aqui, porque a nossa vida vai ser uma montanha russa. Quando você conquistar algo, você está top, feliz, glória e tal. Mas quando você não conquistar, quando a doença vier, quando a situação difícil bater na sua porta, você vai estar, ó. Agora, se a sua esperança está na eternidade, aonde o ladrão não pode levar a sua riqueza, onde a traça não pode corroer, onde não será por dias, onde não será por semanas, por mês, mas será eterna a sua vida, onde não haverá dor, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais boleto, onde você não vai precisar mais ir para o mercado e pagar R$50 do quilo da carne, porque haverá ali a árvore da vida para te alimentar. Ali, querido, a sua esperança estando ali,
não importa o que aconteça nessa terra, você vai estar sempre para cima. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Deixa eu te falar, esse versículo não faz sentido nenhum na ótica humana. Alguém aqui já trabalhou na roça? Joninhas, é fácil? Cadê? Quem que tá? O Fabiano? Também trabalhou? Sério mesmo? É trabalhadorzinho. Fiquei sabendo, já tem boas famas do emprego novo já. Trabalhador, Fabiano. É um emprego fácil? Não é. E existe uma grande expectativa na colheita. É ou não é, o Joninhas? Né, o pastorzão? Eu não sei qual é o processo para se plantar uma uva e quanto tempo demora para ela gerar. Mas com certeza não é fácil. Então vai lá o agricultor, prepara a terra, aduba, planta a semente, o negócio cresce, que deve demorar aquele negócio, ele deve demorar. E aí ele fica na expectativa, tal dia é o dia da colheita. E ele chega lá, não tem fruto. E aí ele sai pulando no meio da vide, alegre, sai sorrindo, contando piada. Faz sentido? Nenhum. Não faz sentido isso. Mas por que esse versículo faz sentido para nós que somos os santos? Porque a nossa expectativa não está na vide, não está naquilo que nós podemos consumir aqui, mas está no Senhor. Aí faz todo sentido. Aí, querido, o motor do carro pode fundir, o câmbio pode quebrar, o emprego pode faltar, porque você vai se alegrar. Não se alegrou porque o motor fundiu, mas você se alegra porque ele sabe, esse carro é para me servir aqui, mas eu lá no céu nem carro eu preciso, porque eu vou voar lá pelas ruas de ouro e pela cidade celestial. É passageiro. Então, se é passageiro, você não se deixa tomar pelas coisas que são passageiras, porque você sabe que ali não é o fim ainda. Você já entrou no emprego que você não queria? Você falou assim, não é aqui que eu quero estar, é lá que eu quero estar, é em tal lugar, em tal vaga, mas eu vou entrar aqui porque é necessário para mim fazer isso, conquistar aquilo, mas é lá que eu quero chegar. Alguém já aconteceu isso? É muito comum isso. Eu vou entrar aqui, vou terminar minha faculdade, vou ganhar uma experiência, vou fazer isso, mas a minha cabeça está lá. Ela está ali trabalhando, mas ela fala que não é aqui que eu vou ficar, não é aqui que eu vou me aposentar. Minha cabeça está lá. Minha cabeça é um concurso público, minha cabeça é o meu empreendimento. Querido, é justamente assim que nós devemos viver nessa terra. Eu estou aqui e eu vou fazer. Você está lá, você está trabalhando. Muitas vezes você está dando até o seu melhor mesmo, que é o certo. Está dando o seu melhor, você sabe que você não vai ficar ali, mas você está dando o seu melhor, está trabalhando, se tiver uma promoçãozinha pode vir. Não tem problema, estamos aqui, vamos fazer, o que você precisa, vai fazendo, vai trabalhando, mas você sabe que você não vai ficar o tempo todo, a sua vida toda ali. É assim a nossa vida na terra. Estou aqui, se dá para ter o melhor, vamos ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, vamos passear, tal, mas eu não sou daqui. Não, vamos viver, vamos comer, tal, mas eu não sou daqui. Vamos acontecer, tal, mas eu não sou daqui. Existe uma frase que diz assim, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Você entendeu? Você não é um ser humano, você não é daqui vivendo uma experiência espiritual aqui no culto. Não. Você é do céu vivendo uma experiência humana e logo você vai voltar da onde você veio, ao lugar que você pertence, que é no céu, ao lado de Jesus. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluias. É isso, irmão. Se você ser tomado por essa esperança, eu e você, o modo que você vive nessa terra, o modo que você enfrenta as suas lutas, tudo vai ser diferente. E para encerrar esse texto aqui no 18, Paulo diz, consolai-vos, pois uns aos outros com essas palavras. Então Paulo descreveu todas essas verdades para a igreja de Tessalônica, e ele diz, se agarra nisso, espalhe uns aos outros essas verdades e console uns aos outros com essas palavras. Querido, como fazer
para não perder a esperança. Pastor, eu não estou nessa fé ainda, não consigo entender isso ainda. O que eu faço para ser tomado por essa esperança que vai me fazer não esmurecer e não questionar a Deus quando o tempo difícil vir? Console-se com essas palavras. Mergulhe na palavra de Deus. Querido, a carta aos Tessalonicenses é a carta mais escatológica que tem. E aí são cartas pequenas. Debruce nesse livro esse mês. Leia, enche o seu coração, e eu tenho certeza que você não será o mesmo. Eu tenho certeza que a sua visão sobre as coisas irão mudar. A sua forma como você vai viver a sua vida aqui na terra irá mudar. Inclusive, aquele versículo que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Quantas vezes eu usei para mim mesmo, quantas vezes eu consolei pessoas no sentido terreno. Que ela estava passando por uma luta, eu disse: filho, vai amanhecer, essa luta vai passar. E é errado? Não é errado. Mas deixa eu te falar, enquanto nós estivermos nessa terra, nós estaremos vulneráveis ao sofrimento. E pode ter amanhecido mesmo. Aquela luta passou, depois veio outra. Certeza. Você vence uma luta financeira, o casamento começa a entrar em crise. Vence o casamento em crise, a fé começa a esmurecer. Se fortalece na fé, o carro quebra. E vai acontecer, isso faz parte da dinâmica da vida. Não tem nada a ver com devorador, como foi ministrado aqui. Nós devemos ser fiéis por gratidão, por temor, sim, por amor à obra de Deus, mas não, essa é a dinâmica da vida. Enquanto nós estivermos aqui, querido, vai ter artrite, vai ter artrose, vai ter dor de cabeça, tem o coronavírus, vai ter, porque essa é a dinâmica da vida. Nós vivemos num corpo limitado, nós estamos aí expostos aí no trânsito, pode o carro bater. Então você pode usar esse versículo, vai amanhecer. Mas quando você começa a se encher dessa expectativa, até esse versículo você olha diferente. E eu começo a olhar hoje numa outra dimensão. O choro pode durar uma noite. Essa noite é quando eu estiver na terra. Porque o amanhecer para mim é quando o sol da justiça brilhar lá no céu e Jesus descer nos ares para me buscar e morar com Ele eternamente. Para mim agora esse é o amanhecer. É ver o amanhecer do sol da justiça. Não é o amanhecer quando uma coisa que terrena se resolver, porque eu sei que vai vir outra luta, mas o amanhecer para mim é ver o brilho do sol da justiça, Jesus Cristo de Nazaré, o meu Redentor e o meu Salvador vindo me buscar. Sua ótica muda. Muitas pessoas usam um versículo que diz que nós reinaremos em vida para a teologia da prosperidade, que você vai vencer, e vai acontecer. E pode, irmão, nós não somos contra as pessoas crescerem na vida. Mas eu também, todas as vezes que eu vejo vida na igreja, na Bíblia, ainda mais vindo de um homem como o apóstolo Paulo, eu não consigo enxergar que Paulo estava pregando para os caras conquistar coisas na terra. Então eu vejo vida, eu vejo reinar, eu vou reinar em vida sim, mas lá no reino do Senhor Jesus, na Nova Jerusalém. Vida para mim é vida eterna. Essa vida aqui não é nada, essa vida aqui é um sopro, é passageiro. Eu estou aqui nesse culto e eu não sei se eu volto para casa, se eu chego até em casa, não sei se eu vou chegar no serviço hoje à noite, porque a vida é um sopro. Mas quando eu ouço vida na Bíblia, eu vejo a vida verdadeira, a vida abundante, que é a vida eterna na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 12, verso 12, por favor. Estamos encerrando já, tá? Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, alegre-se na esperança. Por favor, o louvor pode subir já. Sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Olha só, alegre-se na esperança e sede pacientes na tribulação. Ou seja, por que você é paciente? Porque eu estou esperando que essa tribulação passe e ela vai passar porque Jesus irá nos resgatar. E vai nos levar, querido, vai nos tirar desse mundo cheio de corrupção, de cidades cheias de violência. Nós vemos aquele caso do menino achado no tambor e
Todos os dias, se você assistir esses jornais, você vai ficar impactado com a capacidade do ser humano. É o marido matando a mulher por causa de time de futebol. É a mulher colocando a criança no tambor e cuidando dos cachorrinhos. São coisas que não fazem sentido. Isso só está mostrando o quê? Que Jesus está mais perto. Isso está mostrando que a volta de Jesus está mais próxima. As profecias estão se cumprindo, já se cumpriram e estão se fortalecendo. No final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E a capacidade do ser humano de fazer o mal, ela está impressionante. A criatividade dos crimes está sem precedentes. Catástrofes naturais acontecendo até no Brasil. Tanta coisa ruim. E o nosso coração tem que encher de esperança, porque para onde nós vamos será uma cidade santa, sem violência, sem corrupção, sem trânsito, com um governo justo, com um governo fiel. Deixa eu trazer mais uma revelação para você, meu amado. Apocalipse capítulo 21. Não, eu preciso encher o seu coração de esperança. Eu preciso que você visualize para onde você vai. Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe, como eu disse, as pessoas elas colocam esperança em várias coisas. Você já viu alguém que está construindo? Acompanhou alguém que construiu uma casa? Meu, como é difícil. A pessoa ela pega o dinheiro todo e põe na construção. Tem gente que vende o carro, fica de a pé e tal, e paga o pedreiro. Não tem dinheiro para pagar o pedreiro, o cara vai lá e mete a mão e faz e tal. E o que motiva essa pessoa? Qual que é a razão da esperança dela? Porque ela consegue se visualizar na sala dela, naquele sofá reclinável, com tudo acabadinho, confortável, dentro de uma casa que ela planejou. E aí quando ela está com as mãos cheias de calo, de estar carregando os blocos, ela se visualiza lá. Ah, não vou continuar. Bora pra cima, me dá mais 2 blocos aí. Essa é a esperança daquele que está construindo. Empreendedores, eu gosto muito e admiro a história de empreendedores. Silvio Santos, cara que vendia caneta, ser dono de uma emissora de televisão, de rádio, de banco. Incrível. O dono da Cacau Show, que começou, era um menino ainda, sei lá, acho que 18 anos, não lembro com detalhes. E eu lembro que ele começou a mexer com chocolate e ele teve a coragem de ir nas empresas pegar uns pedidos de ovo de Páscoa. E aí ele chamou uma mulher e eles trabalharam dia e noite para fazer essas entregas e conseguiram, e hoje tem esse império chamado Cacau Show. Eu fico imaginando o que moveu ele a fazer isso, a ele mesmo fazer os ovos e entregar e tal, porque ele se imaginava que um dia ele teria uma empresa, talvez não sei se ele saberia que chegaria onde chegou, talvez sim, e aquilo movia ele a continuar. Agora, se por coisas corruptíveis, consumíveis, coisas passageiras, coisas supérfluas, as pessoas elas gastam as suas vidas, ela muda o jeito de ela viver. Colegas conhecidos meus que foram para o Japão a fim de ganhar dinheiro, alugaram um quartinho onde cabia uma cama e trabalhava 16 horas por dia comendo miojo para ganhar dinheiro. Mudou a sua vida, foi para outro lugar, outra cultura, correu o risco de ficar doente para ganhar dinheiro. Como a esperança na eternidade ela deve nos afetar? Se a esperança dessas pessoas em coisas materiais muda a vida delas, como a esperança naquilo que a gente conhece que será a eternidade deve nos afetar? Faz sentido a gente viver da mesma forma, sabendo que aquilo que nos aguarda? E agora eu quero fazer você também ter essa mesma dinâmica. Você visualizar no céu.
se visualizar no céu. Olha só, Apocalipse capítulo 21, diz assim: vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu e da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Meu amigo, nós habitaremos com Deus. Não será mais experiências como a gente contou agora, estar nos teus braços, como é bom estar nos seus braços. É uma linguagem figurada, mas lá você poderá estar nos braços físicos do Pai. Aleluia! E lhe enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Querido, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Você não vai mais precisar se despedir de pessoas que você ama, porque a vida, ela será eterna. Já não haverá mais luto, nem portanto nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Esse é o lugar que te aguarda. Versículo 9, a nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto com as portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estava sobre estes 12 os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e suas portas e sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento e largura são iguais. Mediu também a sua muralha de 144 côvados, e medido de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Você já pensou uma cidade feita de pedras preciosas? Procura no Google a cidade mais bonita do mundo. Fichinha. Aqui você vai, é muito mais top. Você já pensou uma cidade com essas muralhas e o brilho dessa cidade toda feita de pedras preciosas? Pode ser que não seja ainda literal, pode ser que ainda seja mais bonita, porque o profeta, quando ele viu o apóstolo João, ele tentou chegar o mais próximo daquilo que ele estava vendo, mas pode ser que seja ainda melhor, ainda mais lindo, ainda mais poderoso. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisopraso, o 1/10 de jacinto e o 12º de ametista. Meu Deus!